ainda a oportunidade de dar bom dia a todos e a todas. Agradecer a Cláudia e o Jorge pelo convite e pela disponibilidade de fazer esse evento tão grande, né, sobre um tema que a gente é apaixonado, a gente é suspeita para falar, a gente da saúde da criança. Agradecer, né, a contribuição de todos para o projeto do brinquedo terapêutico. A professora Liliane não está aqui, porque ela está se preparando para a oficina e se deslocando. Eu, inclusive, trouxe na minha apresentação algumas imagens do projeto, e que, né, a contribuição de vocês vai ser realmente muito importante para a gente melhorar e trazer novos brinquedos para as crianças. E, enfim, foi me dada a missão, pelo Jorge e pela Cláudia, de falar do cuidar da criança no contexto clínico hospitalar. E eu falo que é uma missão porque é um tema muito grande, com muitas coisas que a gente pode falar, e eu tenho 45 minutos. Então, Jorge e Cláudia, eu falo muito. Se eu for ultrapassar o tempo, vocês, por favor, controlem o meu tempo. Eu estou aqui com o meu reloginho aqui do lado, mas vocês também, por favor, podem me interromper, tá? A gente vai mandando pelo WhatsApp os tempos. Tá, então tá bom. O celular está aqui do lado também. Fica tranquila, Rosane. Pode deixar. Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos começar um pouquinho conversando. E aí é uma conversa que eu vou trazer um pouco da literatura, um pouco que os artigos apontam, e um pouco da nossa prática, né, enquanto docente da universidade, o que a gente vivencia, a gente que está lá com os alunos no campo, dentro do hospital, o que a gente vivencia. Então, a gente tem como objetivo abordar a temática da hospitalização infantil e os impactos para a criança e sua família. E aí, aqui eu já trago, né, uma dica para a gente, né, que a gente, quando cuida da criança no hospital, a gente não cuida só da criança, a gente cuida da criança e da família, e discutir um pouco as estratégias que nós, enfermeiros, profissionais da saúde, né, podemos realizar, podemos desenvolver para ajudar essa criança e essa família no enfrentamento desse momento tão difícil que é a hospitalização. E aí eu gosto muito dessas duas imagens, a gente usa muito elas nas nossas aulas, nas nossas discussões, porque eu acho que elas retratam bastante um pouco do que eu vou falar e do pouco que a gente vivencia e do que a literatura aponta, né? A hospitalização ela é um processo difícil, um processo traumático, na maioria das vezes, com muitos procedimentos, enfim, e que muito do que a gente faz, de como a gente desenvolve, de como a gente se coloca na posição de profissional, vai interferir diretamente neste processo de hospitalização. Né? Tudo que a gente faz, toda a forma como a gente cuida, ela impacta, né, nessa hospitalização. E a gente pode desenvolver estratégias e pode desenvolver um cuidado que a gente chama, né, a literatura chama de cuidado atraumático, né? Então, o que a gente quer é que esse processo, mesmo sendo difícil, mesmo sendo impactante, né, mesmo sendo doloroso durante muitas vezes, ele pode ser o menos traumático possível, tá? Então, a gente não pode deixar de falar um pouco da retrospectiva histórica. Até bem pouco tempo atrás, as crianças elas eram inseridas nesse ambiente hospitalar, na hospitalização, e era um ambiente muito sem significado e, principalmente, elas eram separadas das pessoas com quem elas estavam habituadas a coexistir, ou seja, elas não tinham direito ao acompanhante. Elas ficavam sozinhas sob nossa responsabilidade. Aí eu falo nossa, enfermeiro, porque somos nós que estamos ali 24 horas, né, com as crianças, com o nosso paciente, com o nosso cliente. E era um lugar frio, triste e muito difícil. Vocês, né,
podem imaginar. A criança passando por todo o processo de hospitalização, né, com todas as questões que envolvem a sua hospitalização e ainda separadas, longe dos seus familiares, né, dos seus pais, das pessoas que conhecem essa criança, né, que são muito responsáveis pelo carinho, pelo afago, né, no momento da dor, no momento do medo. Então, eram momentos em que a criança ficava muito estressada, muito ansiosa, enfim. Não que não exista hoje, isso, né, ainda a gente ainda consegue ver e visualizar, enfim, mas que melhorou bastante quando, com o avanço dos estudos, das pesquisas, né, entendendo a criança como um ser de individualidades, entendendo as etapas do desenvolvimento infantil, essa família, né, passou a ser inserida, né, no contexto hospitalar. Então, hoje a criança tem direito a um acompanhante, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões de legislação e direitos da criança lá na frente. Então, a gente não pode esquecer que o hospital é uma instituição que deve ser construída sob orientação técnica, conforme normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E isso não há discussão, né? Isso é o que está no papel, é como deve ser um hospital, enfim, tem milhões de normas que precisam e devem ser estabelecidas e seguidas. Mas e para a criança e para o adolescente, né? Como é que é essa hospitalização? Ela representa um ambiente desconhecido, restrito das possibilidades do seu cotidiano, como brincar, conviver com amigos e familiares. Então, para a criança, ele é muito mais do que apenas um lugar, né, cheio de normas e de rotinas. É um lugar, sim, mas que representa o quê? A possibilidade do desconhecido, que retira ela do seu contexto social, do seu contexto de convivência, ou seja, da sua casa, da sua escola, dos seus amigos, e coloca num lugar que, por mais que hoje, né, o ambiente ele seja mais lúdico, a gente, né, observa que a internação infantil ela tem toda uma característica distinta das outras unidades de internação dentro de um hospital. Então, a gente tem paredes coloridas, bichinhos nas paredes, né? Então, ela tem toda essa ludicidade, esse lugar colorido, para diminuir um pouco, né? Pelo menos na questão visual, essa frieza do hospital, mas mesmo assim, ainda é um lugar onde ela vai ficar durante algum tempo privada dessa convivência, dos seus amigos, familiares, da escola, do seu ambiente, né? Então, a criança ela sai do seu ambiente social, onde ela deve estar, e vai para esse lugar que a gente chama de hospital. E como é que é isso, né? Como é que é essa hospitalização? Então, a gente precisa entender que a hospitalização ela pode ser uma experiência traumática, por várias razões, né? Primeiro, porque ela sai, né? Existe essa ruptura, essa separação. Ela sai da sua casa e ela vai para um lugar com pessoas desconhecidas, um lugar desconhecidos, onde ela vai passar por muitos procedimentos, sejam eles invasivos ou não, e dolorosos ou não. Então, há uma ruptura com toda a rotina, com toda a estrutura familiar, e a criança, por questões, né, clínicas, né, que é o nosso caso, que a gente pode citar aqui, que depois até vocês vão ter uma palestra sobre isso, né, as principais causas de internação. A gente tem as infecções respiratórias agudas, né, então, principalmente no outono e inverno, pneumonias, bronquiolites, broncoespasmos, temos as infecções do trato gastrointestinal, né, como as diarreias, a gente tem a desidratação ainda muito presente, né? Principalmente agora a gente está entrando no verão, né? Primavera-verão, mas principalmente no verão, é uma característica muito comum das internações hospitalares, com essa sazonalidade que a gente observa. Temos também, a gente observa muito a questão das celulites, é uma outra causa muito comum de internação. Então, essas são as causas que a gente considera, né, mais agudas, que a criança interna para fazer o tratamento e vai embora, e ainda tem as hospitalizações por causas crônicas, que são aquelas hospitalizações mais prolongadas, onde as famílias, né,
onde as crianças muitas vezes, né, vão depender da família no seu cuidado de forma integral, né? Então, muitas crianças com gastrostomia, com traqueostomia, usando sondas vesicais, né? Então, que é uma outra realidade, que aí também não dá para a gente se aprofundar com o tempo que a gente tem, mas que é um outro tipo de internação, né, e que demandam dessa criança e dessa família esse longo período e um longo período também de adaptação a essa nova rotina que vai ser estabelecida em função da sua condição. Então, tudo isso aqui, pensando um pouco nas causas mais agudas, pneumonias, né, bronquiolites, ela gera na criança muito medo, ansiedade, tristeza, angústia, e a criança, por ter, né, menos capacidade individual de enfrentamento dessas situações, como é que ela demonstra que ela está passando por tudo isso? Com as suas atitudes, né? Então, são crianças que muitas vezes vão apresentar retrocessos na sua alimentação, vão apresentar perturbações do sono. Então, são crianças que dormiam a noite inteira e passam a ter um sono mais agitado, né? Uma criança que acorda o tempo todo. A gente vai ver, e aí é muito comum, choros, birras, gritos, um pouco de agressividade em algumas crianças, a gente também consegue perceber. Retrocessos nos seus hábitos adequados, né? Então, crianças, por exemplo, que já estavam desfraldadas, podem, em algumas situações, voltar a usar a fralda. Então, a gente precisa entender que a hospitalização que gera muitos impactos na vida dessa criança e dessa família. E entender que tudo isso aqui acontece por consequência de tudo que ela está vivendo, né? E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue olhar para essa criança e para essa família de maneira diferente. E a gente também, né, precisa ver que impacta na criança a hospitalização, mas também impacta na família, principalmente naquele acompanhante que fica ali com a criança o tempo todo. E a literatura mostra que esse acompanhante, na maioria das vezes, é a figura feminina, seja ela a mãe, a avó, tia. Então, a literatura aponta e a nossa prática clínica também, a gente consegue visualizar isso com muita clareza, né? Então, é a mãe, é a avó, é a tia, é a madrinha que está lá cuidando dessa criança, né? Sendo o acompanhante dessa criança. E muitas vezes sem uma rede de apoio, sem alguém para trocar, né? Então, algumas mães, né, ou acompanhantes, precisam parar de trabalhar, dependendo, né, da internação dessa criança, aquelas crianças com internação muito prolongadas, que dependem da família, né, do cuidador o tempo inteiro, né? Uma pessoa desta família vai precisar parar de trabalhar para cuidar dessa criança. Quando né, tem a questão do medo de perder o emprego, então quantas vezes a gente está lá no hospital e a gente escuta assim, eu preciso ir no meu trabalho hoje, porque senão eu vou ser mandada embora. Então essa é uma fala muito comum, né? Além da sobrecarga física e emocional, né? Imagina, dormir numa cadeira desconfortável, né, com barulho o tempo inteiro, com gente entrando, gente saindo, outras crianças chorando, né, outras mães falando, então não é o lugar do repouso, do descanso. Então, tem uma sobrecarga física e também uma sobrecarga emocional, tanto causado pela preocupação com aquela criança que está ali hospitalizada e passando por tudo que está, né, ali no hospital, como também com as preocupações que ficaram com quem ficou lá fora, com quem ficou em casa. Então, preocupações com outros filhos, preocupação com os companheiros, as companheiras, né? Enfim. Então, tudo isso aqui a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo. Aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é o olhar individualizado, né? É entender que cada família, cada unidade de cuidado que a gente fala, que é a criança e a família, né? Elas têm situações e vivências individualizadas e que a gente precisa olhar, né? E tentar entender, né? Então, o enfermeiro, e aí o enfermeiro ou o profissional de saúde, ele deve ser capaz de desenvolver estratégias que auxiliem no processo de tratamento
e que possibilitem minimizar o trauma que uma internação hospitalar pode causar. Então, a família e a criança, elas precisam ser acolhidas pelos profissionais de forma individualizada, realizando uma escuta ativa que identifique as principais queixas, dúvidas e aflições acerca da hospitalização, possibilitando realizar um cuidado humanizado. E aqui eu posso falar um pouco sobre uma experiência que a gente teve agora no último semestre, de um bebezinho que estava internado. Ele é de outro município, não é do município de Niterói, nem do Rio, é de um município mais distante, e era uma internação muito prolongada, uma criança com uma condição cardíaca e que precisava de uma internação mais prolongada, e essa mãe, ela estava sozinha ali no hospital, cuidando do bebê, né, acompanhando seu filho, um bebê, e pela distância geográfica, ela não tinha uma rede de apoio. Então, a preocupação dela, quando a gente chegava lá, né, com os alunos, era assim, eu não tenho mais roupa limpa. E aí a gente tinha que ver como é que a gente fazia, né? Então a do bebê você consegue lavar aqui? Será que o que a gente pode fazer para tentar te ajudar? Às vezes você via, ela estava exausta, cansada, tinha sido uma noite muito difícil, o bebê não tinha dormido. Aí a gente falava assim para ela: deixa que a gente fica com ele, vai descansar, ou vai lá embaixo, toma um café, respira um ar, pode deixar que a gente fica com ele. E aí é muito fácil, né, para mim falar isso, e eu falo com muita tranquilidade isso, porque a gente está ali, né, com alunos e responsáveis, no caso, por aquele bebê exclusivamente. Então, para a gente é fácil dizer para a mãe que a gente vai ficar e vai assumir. Entendo que durante, né, a hospitalização, a equipe não tenha tanta disponibilidade nesse sentido, né? Mas é o momento da gente olhar, né, as queixas, as dúvidas, as aflições e tentar fazer um cuidado mais humanizado. Uma outra questão que é muito importante quando a gente fala de hospitalização é a comunicação. A forma como nos comunicamos, ela vai ser crucial para o desenvolvimento de todo o processo da hospitalização. Então, a comunicação, ela deve ser tanto com a criança, como com a sua família. E é necessário que a gente se comunique de maneira calma e verdadeira, numa linguagem muito clara, para que todos consigam entender. Então, muitas vezes, né, eu sou parada pelos familiares no corredor e falando assim para mim: me explica o que o meu filho tem, né? Quantas vezes eu fui parada e me pedindo, né, por favor, me explica o que está acontecendo, você pode me falar? E aí eu, numa situação muito complicada enquanto professora, porque eu não estou acompanhando, né, o dia a dia da internação da criança, e eu fico assim, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, mas é isso, eles se sentem acolhidos, e aí eles, né, querem perguntar, e eles querem saber mesmo, né, o que está acontecendo. E aí o que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de hospitalização é que as crianças, elas têm alguns direitos que precisam ser respeitados. E quando a gente fala de direitos à criança hospitalizada, a gente está falando do CONANDA, principalmente, né, que é a declaração, que é um Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem uma declaração lá de 1995, que fala do direito, né, dos responsáveis participarem ativamente do diagnóstico, tratamento, prognóstico da criança, recebendo informações sobre os procedimentos a que será submetida. O CONANDA fala também sobre a questão do direito ao acompanhante, então é direito da criança ter esse acompanhante, e a gente não pode esquecer de falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco, né, quando a gente fala, né, seja da saúde da criança, seja dos direitos da criança. Ele é amplo, ele não está relacionado exclusivamente à questão hospitalar, ele fala de todos os direitos da criança e do adolescente, né, em todos os âmbitos, mas ele também tem, né, os artigos que apontam a questão do acompanhante, de serem acompanhados durante a internação, né, e graças ao Estatuto também, e aí foi a partir da década de 1990 que aquela criança lá sozinha no hospital foi rompida. Então, a partir da década de 90, os hospitais, as unidades hospitalares tiveram que se reorganizar para inserir este familiar, né, dentro do hospital.
como acompanhante da criança. E aí, eu me lembro que quando eu saí da graduação e fui trabalhar, eu ainda, já nos anos 2000, eu ainda via uma relação muito conflituosa entre o profissional e o acompanhante, onde o profissional, tanto o profissional como o acompanhante, eles tinham dificuldade de entender os seus papéis ali naquele processo. O profissional ainda, né, entendendo o hospital como um lugar dele, né, de saber dele é o saber, né, e as práticas do profissional, e o familiar muito perdido, sem saber o que fazer. Então, relações muito conflituosas, de não entendimento ainda da presença de ambos ali, né, o profissional sem entender por que o acompanhante está ali, o acompanhante sem entender por que ele está ali, enfim. Mas que a literatura aponta que as pesquisas, enfim, vem mostrando uma mudança nesse paradigma, e hoje os profissionais já conseguem compreender a importância desse familiar, a importância desse acompanhamento para a criança, e a família também já consegue entender melhor o seu papel neste processo. E aí a gente, né, se pergunta, como estamos cuidando das nossas crianças e adolescentes? Será que a gente tem respeitado esses direitos? Será que a gente tem feito um cuidado atraumático? Será que a gente está olhando para as individualidades dessa criança, né? Então, a criança ela tem direito de ser informada sobre o seu tratamento e intervenções que venham ser realizadas. A gente precisa explicar à criança quantas vezes, e aí eu tenho até alunos que vêm conversar com a gente, professora, mas ele falou com a mãe e não falou com a criança ficou olhando para a cara, né, seja de qualquer profissional que esteja ali, e ficou sem entender nada. Por que ele não conversou com a criança também? Então, essa é uma questão que a gente precisa melhorar, né? A criança deve ser ouvida pelos profissionais, ter liberdade de expressão, apontar suas demandas, vontades, para que o profissional construa um plano de cuidados adequado, capaz de responder às necessidades apontadas e manifestadas. E aí eu vou fazer um parêntese, porque eu entendo que o hospital tem rotinas muito rígidas, né, e que algumas questões não podem ser mudadas, né, e que algumas coisas não são nem possíveis de serem negociadas. Isso, né, é possível da gente entender. Mas o que os autores estão querendo dizer aqui é que em algumas situações a gente pode sim negociar, a gente pode sim tentar atender às necessidades e demandas apontadas por essa criança, né? Eu dou o exemplo do banho. Um banho onde a criança toma banho sozinha, com o seu acompanhante, né? Não tem nenhuma demanda de catéter, de sonda, né? Então, uma criança que ela pode fazer esse banho, né, de uma maneira mais independente do profissional, não precisa seguir uma rigorosidade de horário de ter que ser de manhã cedinho, né? Então, pode ser um pouco, por que não pode ser um pouco mais tarde, né? Se não vai atrapalhar a rotina, né, dos profissionais. E aí, uma vez que o profissional de enfermagem está mais próximo à criança, faz-se necessário que ele conheça e compreenda técnica e cientificamente cada fase da infância, para ser capaz de auxiliá-la em sua adaptação, compreensão e aceitação da doença, de seu tratamento e da fase de mudanças que ela está vivenciando com essa internação. E aí a gente vai falar um pouco da questão dessa família, né, que eu falei lá na frente do estatuto, que a família foi inserida nesse contexto hospitalar. E aí, quando essa família, esse acompanhante, ele é inserido, o cuidado deixou de ser centrado isoladamente na criança. E aí passou a ser valorizado o seu universo relacional e social, de modo a considerar a criança e a família como um só cliente. E aqui eu estou falando um pouco de um modelo de cuidado. Né? Quando a gente trabalha com crianças, a gente tem, a literatura aponta para a gente alguns cuidados, alguns modelos de cuidado, que eu não vou me aprofundar, porque é um tema bem profundo, com discussões profundas e que precisaria de um outro momento só para a gente falar sobre isso. Mas hoje o que a literatura traz como o cuidado mais humanizado, né? O cuidado que a gente chama de ideal, é o cuidado centrado na criança e na família, que é aquele que valoriza e que entende, né, que criança e família, eles são um só cliente.
que entende que o que acontece com essa criança que está aqui hospitalizada vai interferir na dinâmica de todo mundo e vice-versa, né? O que acontece aqui fora vai interferir nessa criança, né? Então, o cuidado centrado na criança e na família, ele é reconhecido como uma estratégia de humanização da assistência à criança que vivencia o processo de hospitalização. E aí, eu trouxe um slide só para falar um pouco sobre o cuidado, né, centrado. Ele é uma abordagem, um modelo de cuidado, que reconhece a importância dessa família como cliente do cuidado, assegurando sua participação no planejamento das ações e revelando uma nova maneira de cuidar que oferece oportunidade para que a própria família defina os seus problemas, junto com os profissionais. Então, uma participação mais ativa dessa criança e dessa família. É quando eu dou voz, tanto à criança quanto à família, no seu processo de cuidar, no seu processo de hospitalização. E aqui eu entendo que a família, ela é indissociável da vida da criança e que, né, ela é nossa parceira neste processo de hospitalização. E aí, quando eu estou falando em parceria, o que eu quero dizer com isso, né? Que os parceiros são capazes de se tornar mais competentes por meio do compartilhamento do conhecimento, das habilidades e recursos. E aqui a palavra compartilhamento, ela é muito importante. O que isso significa? Significa que eu valorizo os conhecimentos, as habilidades, os saberes que a família traz, né? E que junto com os meus, a gente vai meus, enquanto eu tô falando meu profissional de saúde, tá? A gente vai encontrar a melhor maneira de cuidar desta criança e desta família. Então, eu preciso valorizar, eu preciso entender que essa criança, essa família, eles têm conhecimentos que são próprios, eles têm saberes que são próprios, né? E como é que eu consigo fazer esse compartilhamento, essa união de saberes, de forma a tentar melhorar o processo da hospitalização, tanto para a criança como para a sua família. E aí, eu vou trazer aqui agora algumas estratégias que podem ser utilizadas por nós, profissionais, para ajudar a minimizar esses impactos, né, da hospitalização. A literatura traz, né, várias estratégias relacionadas às questões lúdicas, né? E aí tem círculos de leitura, contação de histórias, terapia com arte, massinhas, teatro, palhaços, fantoche, desenhos livres, brinquedoteca, o brinquedo terapêutico, brincar livre, a musicoterapia, os jogos de tabuleiro. E hoje, né, no nosso mundo digital, a gente não pode deixar de falar das questões dos jogos virtuais, a tecnologia, os aplicativos. E a literatura traz, né, hoje, né, com uma certa frequência, essa parte mais digital, mais tecnológica, com algumas vertentes. Então, eles ajudam, inclusive, nessa aproximação da criança com o seu ambiente social, então com a escola, com os amigos, com a família, né? Então o digital, ele nos possibilitou isso. Então, a gente pode usar para esse fim, né? A escola que manda o trabalho e a criança pode fazer o trabalho, né, enquanto está lá, ainda no hospital, tendo condições de fazer. Ele fala com os amigos, ele fala com a família, ele fala com a avó liga, né? E a gente também tem jogos que ajudam a criança a entender o seu diagnóstico e o seu tratamento. A gente vê muito isso nas questões, por exemplo, das doenças crônicas. Eu vou dar o exemplo do diabetes, né? Vários jogos virtuais, vários aplicativos que ajudam a criança e a própria família a entender o que é a sua doença e como é o tratamento, quais são tirar dúvidas sobre esse tratamento, é muito legal. A literatura traz vários artigos, depois eu posso disponibilizar para vocês. Esse aqui a gente tirou de 2 TCCs que a gente desenvolveu aqui na universidade, das alunas, com as alunas, né, que falam. A questão da hospitalização ela é tão impactante para os nossos alunos que eles ainda vão
né, apesar da literatura ser muito ampla sobre os impactos da hospitalização, sobre como é a hospitalização, eles ainda querem ir lá conhecer e estudar mais. Então, aqui eu trouxe um resumão, assim, do que a literatura trouxe, e aí são TCCs bem recentes, um, inclusive, a gente defendeu agora, no meio do ano. Outras estratégias que não estão relacionadas, né, diretamente com a questão do lúdico, né, da brincadeira. Os uniformes coloridos e temáticos, né, quando a gente usa uma roupa colorida, uma roupa com bichinho, isso já, a criança já olha para você com uma outra carinha, ele já dá aquele sorriso, e aí já é uma forma de você, né, se aproximar e brincar, e, enfim. Alguns artigos mostram a questão da visita de animais de estimação, muito comum fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem essa iniciativa, mas não é uma iniciativa muito, né, difundida e observada nos nossos hospitais, né? Mas a criança, como a criança fica feliz, né, com essa visita e diminui um pouco todo aquele processo de dor, de tristeza, né, como se desse uma quebra naquele momento, né? A forma como nos aproximamos dessa criança e a questão do acompanhante, mais uma vez, né, presente como uma forma positiva né, que impacta positivamente na criança, né? Tudo isso contribui para um cuidado mais humanizado da enfermagem para com a criança hospitalizada, evitando muitas vezes o uso de contenção para procedimentos, amenizando processos danosos que a hospitalização pode causar. E aí aqui eu vou trazer algumas imagens que mostram um pouco isso. Então aqui é o lúdico, o brincar livre, né? As brinquedotecas que a gente também tem, né? Então o brincar é uma linguagem, um meio de expressão fundamental para a criança, simbolizando suas experiências, seus desejos, suas fantasias, suas potencialidades e sua autonomia. Então, é o local onde a criança ela vai se expressar da melhor maneira, ela vai falar sobre muitas vezes sobre os seus sentimentos, e é uma forma da criança espairecer, né? É importante que a gente brinque. Muitas vezes a gente fala, os alunos chegam assim para a gente: professor, eu não consigo fazer nada com aquela criança, ela não deixa eu fazer nada com ela. Aí a pergunta a gente devolve para o aluno assim: você já brincou com ela? Você trouxe alguma coisa para brincar? Desenhou? Trouxe um desenho? Trouxe um papel? Qualquer coisa, né, que remeta a criança ao lúdico, ao brincar, à brincadeira. E aí eu não estou falando do brinquedo terapêutico, porque eu sei que vocês, né, já têm essa aula da Liliane e vão ter à tarde a oficina, e a Liliane é a melhor pessoa para falar sobre o brinquedo terapêutico. Eu estou falando do brincar, da brincadeira, tá? Mesmo. A gente tem as brinquedotecas, né? Então, a brinquedoteca ela é uma lei, né? A Lei 11.104 de 2005, ela regulamenta as brinquedotecas nos hospitais que oferecem serviço pediátrico. Nesses espaços podem ser desenvolvidas várias atividades que promovem a imaginação, a iniciativa, a comunicação e, principalmente, o enfrentamento da criança nesse período crítico da hospitalização, servindo como um meio de recreação e como um serviço terapêutico. Então, é como se fosse um lugar onde a criança meio que esquece que ela está no hospital, porque é um lugar alegre, colorido, cheio de brinquedos, né? Cheio de oportunidades de interação, e que a criança meio que é como se fosse uma ruptura mesmo. Ali ela reconhece aquele espaço como o espaço do não sofrimento, da não dor, né, da brincadeira, do sorriso. Quantas vezes a gente fala assim, né? O Antônio Pedro, que é o nosso hospital universitário, ele tem uma brinquedoteca, né, na enfermaria, e aí está nessa relação difícil do nosso aluno se aproximar da criança, porque esse processo de aproximação ele é muito complicado, e aí eu falo assim: leva ele para a brinquedoteca, brinca um pouquinho com ele, vamos ver se não vai melhorar. E muitas vezes o aluno volta assim: professora, ele é outra criança. E é isso, porque a gente entendeu o universo dessa criança. A gente entendeu que o lugar dela é o lugar da brincadeira. Aqui eu vou trazer só algumas imagens do brinquedo terapêutico, né? A Liliane vai falar com vocês mais tarde. Então, aqui, né, é o nosso projeto, né, que vocês contribuíram e que vão ajudar a gente a melhorar os nossos brinquedos, né? Então, aqui são que a gente chama de brinquedo terapêutico catártico, né? Depois vocês
vão ver a aula da professora Liliane e vão entender melhor. Então, a criança fica brincando e é impressionante como eles calçam a luva, eles dão a injeção, eles falam como a gente fala com eles, né? E aí a gente consegue conversando com eles e explicando para eles muitas coisas. Essa é uma foto muito recente do último grupo que passou por nós, no Antônio Pedro, no ETP, no ensino teórico prático. Era uma criança muito complicada de aproximação, vivendo um processo de hospitalização muito difícil, com muita dor, muito assustada com tudo que estava acontecendo. Uma mãe muito receptiva com a gente, muito atenciosa com os alunos, mas a criança estava realmente num processo de muita... vivendo, né, aquele processo do medo, da angústia, né, da ansiedade, e muito assustada com tudo que estava acontecendo, e as meninas no primeiro dia não conseguiram fazer quase nada, não conseguiram, né, ela não deixava as meninas nem encostarem nela. E aí elas, por iniciativa delas, né, e óbvio, né, depois, né, com as aulas que a gente dá na disciplina, elas levaram um brinquedo, elas levaram essa boneca, elas levaram o estetoscópio, elas levaram... E elas, por elas mesmas, elas conseguiram compreender o papel do brinquedo terapêutico. E aí, no dia seguinte, elas foram com esse brinquedo, livre, espontânea vontade, e foi, assim, uma coisa... Foi lindo de ver. A menina participou de tudo, ela examinou a criança, ela deixou as meninas examinarem ela fez a ausculta, e ela deixou as meninas fazerem, e ela conversava com a boneca, e ela conversava com as meninas. Pronto, quebramos o gelo. E aí a criança passou a interagir e foi a coisa mais interessante. E o mais bonito de ver a gente enquanto professor foi ver o rostinho das nossas alunas assim, felizes com que elas conseguiram avançar, né, com essa criança. Então, elas conseguiram compreender o papel desse brincar e desse brinquedo. E essa é uma outra foto que eu trouxe, que é um projeto de PIBIC, que a gente está desenvolvendo também na disciplina, onde a gente está montando uma boneca de punção. Então, uma boneca que tem uma veia, que sai sangue, e a gente está trabalhando, né, no processo de elaboração e de validação dessa boneca. A gente está numa etapa de avaliar as barreiras e possibilidades dessa boneca junto aos profissionais, né, e eles têm dado várias dicas para a gente, de formas que a gente pode melhorar, mas a intenção é que essa boneca ela fique disponível na enfermaria, tanto para os nossos alunos como para os profissionais, para que eles usem, né, aí aqui é um brinquedo terapêutico, né, que eles usem essa criança no preparo, tanto da punção venosa como da coleta de sangue, tá? Mas a gente precisa falar e ser realista e dizer que nem tudo são flores, né? Nem tudo é aquela coisa linda ali das fotos que a gente trouxe. Existem muitas barreiras e muitas dificuldades, né, quando a gente está falando da hospitalização e dessa inserção de estratégias que minimizem o impacto da hospitalização. Então, o que a gente escuta muito dos profissionais é a falta de tempo, é a falta de apoio, ou seja, a própria instituição não apoia, é a sobrecarga de trabalho, e aí a sobrecarga e falta de tempo muito implicitamente, né, uma implícita na outra, porque na fala dos profissionais é como se o brincar, por exemplo, né, o uso do brincar, o uso do brinquedo terapêutico, ele fosse mais uma função a ser desenvolvida, e a gente precisa trabalhar um pouco isso, né? Na verdade, o que a literatura aponta é que quando a gente usa, por exemplo, o brinquedo terapêutico, ele diminui o nosso tempo no procedimento que a gente vai realizar depois, né? Porque a criança passa a cooperar melhor. Você viu lá, as meninas no primeiro dia não conseguiram fazer nada, no segundo dia elas brincaram com aquela criança, levaram um brinquedo e foi uma brincadeira, né? Não foi um brinquedo terapêutico, foi uma brincadeira, e eles conseguiram, né, fazer tudo com a criança que foi proposto para eles enquanto disciplina. A falta da estrutura física também é uma barreira apontada, o número reduzido de profissionais, a questão das normas e rotinas muito rígidas do hospital, e todas essas mudanças exigem uma reorganização do processo de trabalho que não é fácil, né? Toda mudança ela é difícil, precisa de reorganização dos serviços e principalmente de capacitação profissional.
E aí aqui eu trouxe uma fala, né, de um profissional que está participando, né, do desenvolvimento daquele brinquedo terapêutico da punção, que fala, né, outro impeditivo talvez seja a questão do tempo, porque muitas vezes a gente não tem esse tempo para poder trabalhar a questão da punção. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa abordagem, né, e o que a gente não quer é isso aqui, é um enfermeiro que tenha que fazer, né, milhões de coisas ao mesmo tempo, essa sobrecarga, que a gente não quer que ele entenda essas estratégias como mais uma sobrecarga, como mais um fazer, né? Que ele olhe para essas estratégias como um auxílio, como uma parceria, assim como ele hoje consegue olhar para a família como uma parceira, porque a gente não quer que a hospitalização seja fria, triste, solitária, né? Ela já é sofrida por si só, né? Ela já é dolorida por si só. E o que a gente precisa fazer é melhorar, né, todo o nosso processo de cuidar, nosso processo de trabalho, os nossos serviços para que essa realidade não seja uma realidade, né? O que seja realidade é uma criança, mesmo dentro do hospital, uma criança que sorri, que brinca, e um profissional que esteja feliz também com o que ele está fazendo. Quando a gente fala de hospitalização, a gente não pode deixar de falar da alta, né? É o que faz parte da hospitalização. Então, o preparo para a alta, ele precisa ser construído numa perspectiva problematizadora, baseada na realidade concreta das pessoas. Eles devem, os cuidados devem ser gradualmente orientados ao longo da hospitalização, não é no momento da alta, a criança indo embora, que a gente vai explicar, que a gente vai orientar. E aí eu não estou falando de cuidados muito complexos, eu estou falando de cuidados até simples, por exemplo, crianças que estão em uso de antibiótico e que já podem fazer o antibiótico também e podem terminar o ciclo do antibiótico no domicílio, né? A gente sabe que isso é possível. E muitas vezes, a gente tem uma realidade aqui num dos hospitais que a gente leva os nossos alunos, que a opção dos profissionais é não dar alta para essa criança, para garantir que o ciclo do antibiótico seja terminado. Porque as dúvidas são tantas, as dificuldades são tantas, e aí não é só dificuldade de orientação, são dificuldades das mais diversas possíveis, inclusive financeiras, de comprar, né, a medicação, ou né, enfim, de lembrar do horário, né? São várias dificuldades, então essas crianças acabam ficando todo o período do antibiótico para garantir que esse antibiótico seja feito. Porque algumas vezes as famílias têm dificuldade de entender, por exemplo, o que é 4 ml numa seringa, né? Então, a gente precisa mostrar, a gente precisa dizer como é que faz, a gente precisa deixar a família fazer. Quando é um bebê, como é que eu coloco a seringa na boca do bebê? Qual é a melhor posição para segurar esse bebê, né? Para que evite o quê? Que a criança engaje, que a criança, né, broncoaspire. Então, são muitas questões por um cuidado que é simples para nós, que é uma administração de medicação oral, que pode, né, não ser tão simples assim para a família enquanto cuidadora. Então, é fundamental a gente romper com a verticalidade das relações e estabelecer relações transversais e dialógicas, ou seja, lembra lá que eu falei que a gente precisa compartilhar, né? E aí, compartilhar o conhecimento, como é que ela faz? Será que ela entendeu? Porque você fala assim, você explica, e depois você pergunta assim, entendeu? Aí a família vai balançar a cabeça que sim. Porque é o que a gente quer ouvir, mas a verdade, muitas vezes, ela não entendeu. Então, faz para mim, né? Então tá, então agora é a sua vez de fazer. Né? A gente tem muito isso, a gente deixa assim, vamos você fazer agora. Mas respeitando, né? O tempo também dessa família. Muitas vezes a família está tão insegura que ela não quer fazer e que ela precisa desse tempo da gente fazendo muitas vezes para ela poder se sentir mais segura para poder fazer. Né? E a alta a gente tem que entender que a alta ela precisa ser compartilhada entre todos os profissionais. A criança está bem, ela pode ir embora, mas a mãe não sabe fazer o cuidado que a criança precisa em casa. Então ela não pode ir embora enquanto essa mãe não está... A mãe, pai, né, o acompanhante não está
preparado para fazer esse cuidado em casa. Isso também é muito importante. Então, é fundamental que toda ação educativa ela seja baseada no diálogo e não se reduza a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro pela imposição das suas verdades, né? E aqui algumas formas dialógicas que a gente pode usar, né? Dialógicas não transversais de valorização de saberes que a gente pode utilizar nesse processo. A gente pode trabalhar com esse familiar em rodas de conversa, em trocas, né? A simulação clínica, hoje a gente vê algumas realidades da família inserida na simulação, né, para que ela treine aí com cuidados até um pouco mais complexos, algumas dinâmicas que a gente pode utilizar com essa família. Os materiais impressos, eles não perderam o seu lugar, né, ali que a família vai ler, que ela vai... a enfermeira falou que aqui nesse papelzinho vem falando, né, então... É importante, mas materiais impressos com uma linguagem clara, com imagens que traduzam a realidade dessas famílias. Inserir essa família nos cuidados ainda no contexto hospitalar, como eu falei antes, né? Vamos lá, vamos fazer junto. A gente tinha um bebezinho que estava internado no hospital também, e que o acompanhante não sabia dar banho, era um bebê recém-nascido. E aí, no primeiro dia, ele falou assim, eu não vou dar banho, eu não sei. Aí a gente foi lá e deu o banho. No segundo dia, ele falou, não vou dar banho, não sei. Eu falei, não, mas dessa vez você vai ficar. Porque da primeira vez ele nem ficou perto. Então, agora você vai ficar. E aí ele ficou lá com a gente. E aí no terceiro dia eu falei assim, hoje é você. Eu não quero. Não, vai, vamos, eu vou com você, a gente vai junto, a gente está aqui do seu lado. E então foi um processo, uma coisa simples, que é um banho, né, de um bebê. E não esquecer dos programas, né, educacionais de preparo de alta que a gente pode, né, passar a institucionalizar. Estou acabando, viu, Jorge, Cláudia? Então, o profissional de saúde deve compreender a importância de oferecer uma assistência humanizada à criança que vá além da sua condição patológica e abranja também o seu estado psicológico e social. Dessa forma, é possível ter uma visão mais precisa das necessidades da criança, para que o enfermeiro consiga elaborar um plano de cuidados que atenda às suas reais necessidades. Embora o ambiente físico, assim como os recursos materiais e tecnológicos, sejam importantes para a atuação em enfermagem, a humanização ela é sem dúvida essencial. A humanização guia os pensamentos e as ações, promovendo uma consciência crítica e construtiva, que busca destacar a integralidade da assistência. Dessa forma, promover a saúde vai além da cura e da redução do tempo de permanência no hospital. Trata-se de ajudar a criança e a sua família a enfrentar a hospitalização e a doença, garantindo que essa experiência traga mais benefícios do que prejuízos. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa foto também, porque fala um pouco, né, acho que sintetiza um pouco o que a gente estava conversando aqui. Quando eu não cuido só da criança, eu cuido da criança e da família, e eu preciso, mesmo no hospital, entender que a gente precisa cuidar dessa unidade de cuidado, né, que é a criança e a sua família. Algumas referências e muito obrigada. Obrigada, Rosane. Muito bom Fantástico. Mesmo. Jorge, dá um tempinho de uma pergunta? Sim, deixa eu ver aqui. Tem perguntas? Vamos ver aqui. A gente estava arrecadando aqui, levantando. Arrecadando foi ótimo. Levantando as perguntas, até coloquei aqui. Ó. Estamos levantando, coletando perguntas sobre hospitalização e teste do pezinho. A Sara perguntou, mas é coisa da chamada. Gente, eu falei quase 1 hora, vocês nem me cortaram. Mas é porque estava tão bom, Rosane, que não dá para Poxa, cortar. Tinha que ter me cortado. Já teve um tempinho que a Adriana deixou, então a gente quis aproveitar. Mas só para a gente reforçar isso, quanto que é importante o trabalho em equipe, como a professora Rosane coloca. O evento que a gente está fazendo agora é um evento nosso. A Rosane também é uma das organizadoras, que assim, se não fosse os professores de saúde da criança, não teria evento. Então, assim, é importante ter esse trabalho em equipe, né? A saúde da mulher integrada com a saúde da criança e a coletiva, que eu até falo que eu sou intruso, né? Porque eu acabo estando em todas as áreas, que eu trabalho com criança, trabalho com mental, trabalho com algumas coisas que a Cláudia me puxa para a saúde da mulher. E é riquíssimo ver essa apresentação da professora Rosane colocando a importância da família,
a importância do acompanhante, que a equipe tem que ser coesa, que a criança vive num mundo que a gente precisa entrar no mundo dela para cuidar dela, que seria a brincadeira. Então, isso é muito legal, assim, para a gente ver o quanto que é rica, né, a parte de saúde da criança e também do adolescente, mas a parte de saúde da criança é um mundo de descobertas, né? E a hospitalização, às vezes, ela atrapalha um pouco esse mundo da criança, de descobertas, de surpresas com a vida, mas a gente estando capacitado, né, e entendendo o que está acontecendo, e você vê esse papel do reconhecimento da equipe também, de quando os pais vão buscar dos profissionais que vê que estão envolvidos ali para querer saber o que o filho tem, né, qual a doença, qual o problema, né, a preocupação da equipe, né, médica e de saúde para às vezes a própria criança não tem como ir para casa para continuar o tratamento. Então, assim, riquíssima apresentação. Só tenho a parabenizar a professora Rosane e agradecer muito, né, Cláudia? Com certeza, Rosane. Não foi à toa que ela foi a nossa convidada, né, pensando nesse aspecto hospitalar, que é um mundo. É uma questão extremamente preocupante relacionada ao desenvolvimento dessa criança, né, Rosane? Ela tem um stop ali no desenvolvimento, quando está internado, também complicado. Rosane, só para entender um pouquinho, né, em relação a essa equipe interdisciplinar. Existem outros profissionais que são integrados nessa equipe disciplinar? Você pode falar alguma experiência que você teve, que essas crianças podem ter como contribuição para que esse desenvolvimento não seja interrompido? Sim, a gente tem, né, vários, na verdade, o interdisciplinar que a gente, né, dentro do hospital, a gente tem médicos, enfermeiros, né, equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos, tem o serviço de nutrição, que em algumas situações eles são bem presentes, né, dentro da internação, e há uma troca muito legal entre a equipe, né, as equipes. A gente tem aqui, eu não falei, mas tem a pedagogia hospitalar, que também é uma legislação, né, onde a escola, na verdade, ela vai para dentro do hospital, então existe a classe hospitalar. Então, vários hospitais que têm, né, internação e que são pediátricos, né, aqui no Rio a gente tem alguns, por exemplo, o Hospital Jesus, né, que é um hospital exclusivamente pediátrico, o nosso Antônio Pedro também tem, o Getulim que a gente vai também tem. Então, é quando tem um professor, né, e aí da rede de educação, que ele está inserido no hospital. Então, tem dias e horários que eles ficam lá com as crianças e eles desenvolvem atividades que são escolares, não são didáticas. Então, não tem aula de português, de matemática, não é isso, não é essa a proposta. Mas a proposta é que o universo escolar permaneça dentro né, nesse momento da criança, que foi o que a Cláudia falou, dependendo do tempo de internação, a criança tem, inclusive, atrasos de desenvolvimento mesmo, e podem ter atrasos até na escola, né, dificuldades na escola. Então, eles trabalham temas que são transversais, e trabalham, por exemplo, nas crianças pequenas, a questão da motricidade, né, do desenho, do segurar, do pegar. Tem a terapia ocupacional, também, né, que a gente consegue ver, né, e presente nas unidades hospitalares infantis, também trabalha essa questão da psicomotricidade com as crianças, para ajudar, né, a minimizar esses impactos, crianças que ficam muito acamadas, né, que precisam, né, que não conseguem, por várias razões, não conseguem ir até, né, a brinquedoteca ou a pedagogia, né? Então, tem essa questão da terapia ocupacional que vai ao leito, que trabalha essas questões. A própria pedagogia, dependendo da situação, elas vão até o leito também para a criança, né? Então, tem essa questão multiprofissional e que é esse olhar, né, que a gente tem para a criança, entendendo ela dentro do seu universo social e cultural, né, e entender que a hospitalização ela não pode ser uma ruptura total e absoluta com a vida, né, que acontece fora desse momento, né, entender que é um momento que vai passar e que a criança precisa voltar da melhor maneira possível para a sua convivência. Era isso, Claudinha? Muito Sim, bom. Rosane, é isso mesmo.